A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, bem-vindos todos aqui no canal. Hoje nós vamos dar início à sexta aula do curso promovido pelo Ministério Pescadores de Homens. Na verdade, nós estamos agora avançando no conhecimento de noções básicas que tanto necessitamos na trilha da nossa fé, para podermos cada dia mais nos tornarmos parecidos com Jesus, pela misericórdia dele que nos capacita e que nos dá todas as possibilidades de assim fazermos. Então veja bem, como eu sempre tenho falado, esse é um curso gratuito. Nós temos a intenção de promover 12 aulas. Já fizemos uma introdução e hoje é a sexta aula, então já tem 7 vídeos aqui no canal, nessa série, né? E nós pretendemos ainda fazer mais 5, para encerrar, né, os temas, né, que nós entendemos como mais necessários para começarmos, né, a sedimentarmos a nossa fé. Então, esse curso busca ainda, né, incentivar as pessoas a terem fome, a terem sede de conhecerem mais de Deus e a razão da própria existência. Sem o conhecimento de Deus, nós não sabemos o significado de por que vivemos. E hoje o assunto é um assunto muito instigante. Hoje nós vamos falar o assunto que está no início da Bíblia. Então, no capítulo 1 da Bíblia, de Gênesis, e o capítulo 2. E eu fico aqui imaginando quantas pessoas neste mundo de meu Deus, em todo o desenrolar da história, já leram os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Então é um assunto extremamente importante, porque fala da criação e mais ainda nos apresenta Deus. E conforme a aula passada, que nós falamos sobre os atributos divinos, um Deus convergido na Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não é preciso dizer, né, chover no molhado, que todo cristão tem o dever de conhecer estes capítulos iniciais da Bíblia. E eu tenho a impressão, né, que você já deve ter lido, até anotei aqui, né? Se você está fazendo este curso desde o início, provavelmente já leu esses capítulos 1º e 2º de Gênesis. Colocamos aqui na descrição do primeiro vídeo o plano de leitura anual. E se vocês começaram ali, já estão bem avançados. Mas esse plano pode começar hoje. Não há desestímulo para começar. Todo dia é dia e o que importa é começarmos mesmo. Mas mesmo que você já tenha lido assim como eu, quanto mais nos aprofundarmos na palavra de Deus, melhor. Então veja bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre a criação e vamos abordar sobre a formação do homem, a formação da mulher e a instituição da família. Esses temas são nevrálgicos, são temas, vamos dizer assim, nucleares, para que o homem possa começar a entender, né, um pouco, né, de onde ele veio, para onde ele vai, né, e o universo que sustenta todas as coisas, tudo por causa de Deus. Então vamos falar sobre a criação e para isso não vamos inventar, né? Vamos ler. Então peço paciência, porque todo o nosso estudo é baseado na Bíblia, a palavra de Deus. Então, pela fé, nós vamos pedindo ao Espírito Santo que nos guie para podermos entender. Então vamos ler juntos aqui na versão da NAA, né? Nós vamos ler. Vocês podem acompanhar, mas preste bem atenção. Se você nunca leu, você agora vai conhecer algo maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. A criação do universo. Os capítulos, né, como eu falei, é o capítulo, nós vamos ler
todo o capítulo 1 e vamos ler o capítulo 2 até o verso 3, para iniciar com a criação do universo, certo? E depois vamos ler mais adiante no capítulo 2 para falar sobre a formação do homem, a formação da mulher e a instituição da família. Então vamos lá, criação do universo, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu vou repetir essa frase. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu.
E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Nós estamos aqui já no versículo 25, no versículo 25. E aqui nós estamos estudando sobre a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Terminada a leitura, eu não sei como você leu este texto, é que eu, ao estudar sobre a criação na Bíblia, a primeira coisa que me vem à cabeça é se o que está escrito deve ser interpretado como um texto no sentido literal, ou seja, ao pé da letra, isto é, significa exatamente o que está escrito ou tem um sentido alegórico. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, o que está escrito, isso que nós lemos, é a realidade ou se tratam de histórias, de fábulas, narrativas imaginadas, algo no sentido figurado. Bem, lembram que eu falei que a Bíblia é dividida pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento? E que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego? Lembram disso? Isso, salvo engano, foi na primeira aula sobre conhecer a Bíblia. Então vamos ver três coisas importantes. São importantes porque revelam, mais acerca, da essência, do conteúdo da Bíblia. Veja bem, as palavras Bereshit, hebraico, no Antigo Testamento, isto é, quando nós lemos no princípio Deus criou, então Bereshit, Deus criou, que é o mesmo arqué do grego, que no Novo Testamento, conforme o livro de João 1, vocês vão ver lá, nós vimos lá, no princípio, olha lá, no grego aqui arqué, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu estou aqui mostrando essa relação entre esse, no princípio do primeiro capítulo de Gênesis, no início, na criação, e lá quando o verbo, Jesus, se fez carne, também falando sobre no princípio. Então eu falei sobre essas palavras, Vejam que a Bíblia, em seu primeiro versículo, ela já começa ensinando que no princípio, Bereshit, Deus criou os céus e a terra. E a palavra bará, também hebraico, que é lá em Gênesis, no Antigo Testamento, a tradução é criar, Deus criou, então bará, Bereshit, bará, criar do nada, não é um criar como eu posso criar de alguma coisa que eu tive antes, não, é criar do nada. Então, no princípio, Deus criou do nada. Assim podemos entender, repetindo, que Deus criou os céus e a terra do nada. Na expressão latina, ex nihilo, ou seja, do nada. Ele veio antes de tudo, na verdade. Ele é de eternidade a eternidade. Lembram-se dos atributos que nós estudamos na última aula? Então, isso tudo aqui tem um elo. A gente precisa conhecer aula por aula para poder ver as noções e entendermos cada passo. Nós estudamos, então, na aula anterior, sobre os atributos de Deus. Esse verbo hebraico, bará, é uma palavra que aparece 3 vezes nesse capítulo 1 que nós... no capítulo 1, inteiro do Gênesis. Vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Veja o verso 1. No princípio Deus criou. Veja agora, irmãos, o verso 21. Assim Deus criou, a gente leu, não foi? As criaturas marinhas e todos os seres vivos também, do nada. E o verso 27, que nós não lemos ainda porque nós vamos ler depois, porque diz respeito à formação do homem, diz assim:
Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse criou é bará, do nada. O homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, não significa que ele é igual a Deus, mesmo porque Deus é espírito e invisível, e atributos próprios dele, para não se falar em outros atributos que não se comunicam com o ser humano. Significa esse Deus, a imagem e semelhança, uma representatividade de Deus, no sentido de que são criaturas de Deus. E aqueles que nele creem são os seus filhos, tendo alguns atributos que Deus lhes comunica. Na aula anterior nós falamos sobre os atributos que se comunicam com o homem. De outra parte, a expressão os céus e a terra significa que criou tudo. Céus e terra é todo o universo, todas as coisas que existem. Por fim, vamos verificar que a palavra dia, nós falamos em dia, aparece 10 vezes no primeiro capítulo de Gênesis. A palavra dia, que é a tradução da palavra hebraica yom, revela um dia que compreende uma tarde e uma manhã, ou seja, um dia de 24 horas. A gente sabe que esses dias começam após, né, o pôr do sol e terminam ao pôr do sol seguinte, ao pôr do sol, que é uma maneira que a gente sabe, né, que os hebreus contam os dias. E nesse caso é uma tarde e uma manhã. Vejamos agora, irmãos, o versículo 5 do capítulo 1 de Gênesis. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E sempre no estudo de Gênesis 1, surge uma discussão sobre se o universo é jovem, se a Terra é jovem. Uma corrente, né, de cientistas imaginam um universo eterno que não teria sido criado. Ou seja, um universo que sempre existira. Na verdade, nós sabemos que quem nunca foi criado foi Deus. Lembra-se quando ele disse a Moisés, quando Moisés perguntou o que diria aos hebreus que estavam lá embaixo esperando a descida dele? Quem eu digo com quem eu falei vai dizer, eu sou o que sou. Então Deus sempre foi. Ele veio antes de todas as coisas e criou o universo do nada, etc. Há quem defenda uma terra antiga e uma vida jovem, ou seja, que o homem teria sido formado há pouco tempo, vamos assim dizer, mas o universo sempre existiu. Vocês já devem ter ouvido falar de duas palavras, evolucionismo e criacionismo. O que é o evolucionismo? A palavra diz, né? É uma teoria que pretende explicar que as espécies de seres vivos se modificam num processo lento, gradual, de acordo com a ambiência. E essa teoria, ela surgiu dentro do pensamento do naturalista inglês Charles Darwin, que faleceu em 1882. Ela tem por objetivo, eu tenho de dizer isso aqui porque é uma parte importante para entender, né, a questão da criação do universo. Não a teoria em si, a necessidade disso, mas como há sempre objeções, né, fundadas nessa teoria, nós precisamos pelo menos colocar aqui um esclarecimento. Essa teoria objetiva se contrapor, dito de modo científico, ao criacionismo, que é a doutrina da criação de conformidade com os preceitos bíblicos e que também é confirmada pela ciência. Assim, todo crente é criacionista e jamais
evolucionista. Bem, para nós, cremos que o universo foi feito nos moldes descritos pela Bíblia. Lembra-se que eu falei se isso aqui é uma história inventada, é uma alegoria, ou realmente isso aqui é a verdade, a realidade, que é o que nós cremos. É exatamente o que está aqui. Um universo criado pronto por Deus. Não precisa de expansionismo para ser criado, levando à formação de galáxias, estrelas, planetas, incluindo a Terra, como é defendido na teoria do Big Bang. A teoria tem aproximadamente, a Terra tem aproximadamente na nossa compreensão, 6.000 anos, de modo que temos uma Terra jovem, assim como um universo jovem também. Deus fez tudo de uma forma, como se diz, criado pronto, fez pronta, sem precisar de muitos tempos posteriores para poder fazer com que sua obra acontecesse. Ela aconteceu nesses dias que foram descritos devidamente aqui no livro de Gênesis. Não tem os 13,8 bilhões de anos defendidos por uma corrente de cientistas. Por tudo o que foi dito, respondendo à pergunta inicial, questão da literalidade ou não, se trata do texto literal ou não, cremos que o livro de Gênesis tem de ser compreendido como verdadeiro de modo literal. Bem, irmãos, para quem deseja se aprofundar acerca do tema e comprovar a literalidade da Bíblia, porque aqui são apenas enunciações básicas, eu vou colocar aqui na descrição vídeos específicos sobre a criação do universo, Terra jovem, etc. 2 grandes estudiosos sobre esses assuntos, a quem eu sigo. Dr. Adalto Lourenço, eu vou colocar aí Descobertas do Telescópio James Webb e Cristianismo, e Dr. Marcos Eberlin. A Terra é Jovem, discutindo ciência com Marcos Eberlin. Eu vou colocar esses 2, mas você pode, inclusive, se inscrever no canal desses 2 cientistas e crentes. Então aí nós terminamos, de relance, essa primeira parte, que é a criação do universo. Vamos agora ao segundo tópico, a formação do homem e da mulher. Aí nós vamos ver Gênesis 2, 4 a 25. A formação do homem, assim como o universo, inclusive a Terra, não é resultado, repetindo, de um processo evolutivo que teria ocorrido há bilhões ou milhões de anos. Como já entendido, o universo e as demais coisas criadas por Deus nasceram prontas, feitas por Ele, sem necessidade de qualquer aperfeiçoamento. Leamos agora, irmãos, Gênesis 1, 26, 31, que diz assim, estamos agora no capítulo da formação do homem, certo? Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Veja aí, a função que Deus deu logo ao homem. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês.
e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Veja que aqui a Bíblia acrescenta a palavra muito. Nos versículos anteriores se falava que achava que era bom. E aqui Deus, com a formação do homem e da mulher, ele disse que era muito bom. Especificamente, a Bíblia fala sobre a formação do homem, né? Porque ela falou de um modo geral, homem e mulher, ela agora vai falar, a Bíblia vai falar como foi formado o homem, depois como foi formada a mulher. Então, lemos agora Gênesis 2, 4, 8. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Falando sobre a origem do céu e da terra, o que nós acabamos de ver. E agora veja bem o que a Bíblia vai dizer. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então guarde bem isso aí, esse momento lindo, né, da criação de Deus, quando ele nos formou, né, naquele início, e agora a formação da mulher. Gênesis 2, 18 a 23. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Aqui Deus também deu essa incumbência ao homem. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Irmão, vejam que coisa maravilhosa, né? Se nós dormíssemos ou vivêssemos acordados com isso na nossa cabeça, no nosso coração, vendo esses momentos maravilhosos da criação, da formação do homem e da mulher, nós não seríamos como somos, não trataríamos as pessoas, né, os semelhantes, de uma forma que aborrecesse aos olhos do Senhor. Essa é uma verdade. Claro que depois nós vamos falar sobre isso, né, na próxima aula, sobre o pecado. O pecado distorceu, né, essa visão purificada que o homem tinha no início, né, na construção, vamos dizer assim, da civilização. É bem interessante, né? Essa fala de Adão no início aqui, quando ele reconhece que a mulher sim é osso, né, dos meus ossos, ele diz, é carne da minha carne, isso é glorificando a Deus, né? Então
Então ela será chamada varoa, porque dele, né, que era o varão, ela foi tirada. Que coisa maravilhosa, né? Compreendermos isso. Irmãos, como a aula é de noções básicas, vamos avançar agora para a última parte. Agora nós já vimos a formação do homem, a formação da mulher, né, de acordo com a leitura da Bíblia, e agora vamos falar sobre a instituição da família. Gênesis 2, 24, Mateus 19, 5, 6 e Marcos 10, 6, 9. Aqui nós não vamos nos limitar apenas ao livro do Antigo Testamento, primeiro livro, mas também vamos ao Novo Testamento, trazendo alguns adicionais, né, que são necessários para a compreensão da instituição da família. Então, em Gênesis 2, 24, diz assim, é só um versículo, veja o peso dele. Viu? Depois que ele descreve a mulher, diz assim, ó, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a família. Essa é a família. Não precisamos complexizar, ou seja, criar, né, novas famílias, não precisamos. Essa é a família de Deus, para quem crê, né, que na palavra de Deus, que Deus poderoso, Deus, né, maravilhoso Deus, ele instituiu a família dessa forma, homem e mulher, tornando-se os dois uma só carne. É bem interessante isso, porque nós vamos agora, as pessoas às vezes podem falar, mas isso foi lá no Antigo Testamento, no primeiro livro, quando Moisés escreveu, mas o que é que tem isso no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás? Será que a família era a mesma família? Não houve uma, entre aspas, evolução? Bem, a própria palavra de Deus explica, e nós vamos ver agora. Mateus 19, 4, 6, e mais ainda, o próprio Jesus nos ensina. E quem é que vai se contrapor à palavra de Jesus? Ele diz assim, Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Jesus aqui estava falando sobre uma questão do divórcio. Quem quiser se aprofundar pode ler lá o capítulo 19 de Mateus, né? Do Evangelho de Mateus. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse. Então Jesus vai repetir aqui, ó. Por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha lá. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Isso é a família. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Essa mesma situação aqui, em que Jesus explicou, é contada também pelo evangelista Marcos. No Evangelho de Marcos, ele fala no capítulo 10, versículos 6 e 9. Vamos ler para confirmar. Né? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em resumo, meus irmãos, no contexto apresentado, podemos entender que a família é uma instituição sagrada criada por Deus. Não foi o homem que criou a família, mas Deus. Agora, vamos ver, né, para terminar esse estudo, ainda sobre a família, vamos ver em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, vou ler o versículo 21 a 33,
Prestem bem atenção, meus irmãos, porque isso aqui é muito importante também. Porque a Bíblia fala 3 vezes, né? Na realidade 4, considerando o Evangelho de Marcos também, né? Que repete, sobre essa questão da união homem e mulher, certo? O lar cristão, vamos falar sobre aqui. Efésios, a expressão genuína da família de Deus, conforme Efésios 5, 21, 33. O lar cristão, marido e mulher. Escreve o apóstolo Paulo, ensinando a todos nós. Olha esse início aqui, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Está falando marido e mulher. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio, Cristo, o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então vejam, irmãos, aí que Paulo escreve sobre os deveres, né? Sobre os deveres da esposa, sobre a essência do que é ser esposa. Mas os maridos não ficam devendo, não. E Paulo aí vai nos ensinar o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Mas não é um amor, aí permita-me dizer, não é um amor simplesmente um amor de deslumbrado, não é um amor interesseiro, não é um amor que se torna passageiro porque não é fincado, na verdade, que vai ser explicado agora. Então, prestem atenção, maridos, que cada um de vocês ama a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, é peso de glória, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Cristo purificando, né, santificando a igreja para apresentar a Ele mesmo, né, como uma igreja gloriosa. Afinal, a igreja é de Jesus, é edificada por Ele e para Ele. Sem mancha, sem ruga, tem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja a incumbência aqui do marido, amar a esposa assim como também Cristo amou a igreja e morreu por ela. Claro que nós não vamos conseguir isso, né? Obviamente. Mas uma coisa é não conseguir e ter a desculpa de não tentar. Nós devemos tentar isso que Cristo quer que nós façamos como maridos, né? Que nos esforcemos, que busquemos no Espírito Santo a capacitação, a vontade de fazê-lo e fazê-lo, praticando a palavra. Continua o apóstolo Paulo. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Aí parece que se torna fácil, né? Mas será que muitas pessoas amam a si próprio, assim amam o corpo, como devem amar? Como Cristo ensina que nós amemos, né? Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós já falamos sobre o corpo de Cristo. Lá quando falamos sobre igreja, salvo engano, na terceira aula, nós falamos sobre a igreja e falamos sobre o corpo de Cristo, né? Que igreja não são as construções, mas é a presença, né, daquelas pessoas que creem em Deus, os seguidores de Cristo. Aí diz Paulo agora, ó, eis porque também Paulo cita Gênesis, que nós lemos, o homem deixará o seu pai
e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Claro que aqui Paulo, quando diz grande é este mistério, ele está dando, né? Ele está quase que numa comparação, ele está dizendo que Cristo e a igreja é muito maior, né? E a questão do casal em si é um mistério. É nesse sentido que ele fala, né? Que grande é o mistério. No entanto, aí diz, no entanto, também quanto a vocês, aí ele agora repete essa frase aqui, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, porque ele diz que grande é o mistério, mas ele dá o privilégio, claro, a Cristo e a igreja, que, vamos dizer assim, é o objeto de comparação, né? Ele conclui dizendo que, no entanto, né, ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o seu marido. Ou seja, dá ênfase, nos traz a lembrança que não é porque é um mistério que nós vamos esquecer desses ensinamentos que nos foram dados. Bem, irmãos, aí nós lemos a Bíblia, né, nesses capítulos que nós tivemos o propósito de fazê-lo quando iniciamos a aula. Falamos sobre a criação, né, do mundo, a criação do universo, falamos sobre a formação do homem, a formação da mulher, e falamos também sobre a instituição da família. E aqui, para concluir, o que aprendemos desses textos, em resumo, e não temos como fugir. Não temos como fugir. Que os maridos e as mulheres devem se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Quando se sujeita, não é porque você se dobra, né, a vontades humanas, né, a manipulações humanas. Não é nesse sentido, não. É no temor de Cristo, com respeito. Aprendemos que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aprendemos que os maridos devem amar a mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, falam em família tradicional, em família conservadora, e para se opor a esse quadro, falam também em família moderna, pós-moderna, multifamília, família plural, etc. É bem interessante perceber que durante praticamente 20 séculos da era cristã, a família sempre foi a que denominam de tradicional ou conservadora. Mas posso terminar dizendo que, na verdade, não existe uma família tradicional conservadora, mas uma família criada por Deus. É a família de Deus. E aqui nós fazemos uma analogia, né, ou uma comparação entre o casal que forma a família de Deus e Cristo em relação à igreja. Então, fizemos aqui uma comparação rápida. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido deve amar a mulher, como também Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve amar a mulher como ao próprio corpo, como também Cristo o faz com a própria igreja. Por isso, tudo que vimos, irmãos, e aqui em Efésios temos a mesma citação que foi feita em Gênesis, que foi feita em Mateus e que foi feita em Marcos. Com relação à família, não é? Com relação à família. De modo que a família de Deus permanece no Novo Testamento, assim como foi no Antigo Testamento, e permanecerá até a volta de Jesus.
Meus irmãos, aí encerramos a 6ª aula de noções básicas neste curso de discipulado do Ministério Pescadores de Homens. Agradeço a todos vocês pela paciência. O nosso intuito aqui é exatamente trazer umas noções básicas para pessoas que estão completamente desorientadas, não sabem como começar a estudar a palavra de Deus. E aqui nós damos algumas noções para que as pessoas procurem ter seu voo próprio, como se diz. É lógico que a gente precisa de pessoas que vão nos orientando, Isso aí continua a vida toda. Eu me oriento por pessoas mais sábias, pessoas mais vivenciadas na fé, mas procuramos, cada um deve procurar, ter seu voo próprio, no sentido de que o ponto de partida é a Bíblia. E aí nós vamos, com pela obra e graça do Senhor, com o mover do Espírito, nós vamos tendo oportunidades diárias de conhecermos mais. Mas conhecermos mesmo para quê? Para nosso gáudio, para dizermos que somos inteligentes? Não, o Google está aí, Vai lá no Google, mas a questão não é a informação. Informação eu passei aqui, eu li aqui a Bíblia. A questão não é só isso, é o que fazemos com as informações. Então, estudo aqui para conhecer, é para que a nossa fé se aprimore, é que a nossa fé nos faça mais parecidos com Jesus, para que possamos evangelizar as pessoas, para que possamos mostrar, por exemplo, como nós vimos aqui esse ensinamento maravilhoso sobre a família. Irmãos, isso aí eu digo com toda tranquilidade. Seguir a Deus, se nós tivermos a capacidade que não é próprio humana, porque o humano é como se diz, o homem é cheio de pecados, mas nós que buscamos a Deus, cremos em Deus, nós temos a orientação do Espírito. Então, se seguirmos, se obedecermos estritamente aquilo que Deus nos ensina, não temos como errar. Não temos como errar. Veja a questão da família. Eu estou falando da família porque me preocupa muito. Porque me preocupa muito. As pessoas têm uma verdadeira ilusão de que pode escolher a família. Esquece que Deus, na realidade, Ele escolhe para nós. Deus escolhe. Porque nós que oramos, nós que lemos a palavra de Deus e refletimos, Deus nos dá sinais, Deus nos faz compreender qual o melhor caminho a ser tomado. Então não há erro quando nós obedecemos a Deus, absolutamente que não. Então, meus irmãos, fica aí a aula. Na próxima aula eu vou trazer o assunto que é Gênesis 3. Vamos falar sobre o pecado. É bem interessante que as pessoas não gostam de ouvir sobre o pecado, porque as pessoas só gostam de ouvir coisas que dê uma aparência de bem, ou seja, uma falta de compreensão da verdade. Muitas vezes, para algumas pessoas, é melhor do que compreender a verdade. A minha oração, irmão, só para lembrar aqui, de há um bom tempo, tem sido muito forte numa questão. Eu peço a Deus que me dê sobriedade. A sobriedade está em compreender a palavra de Deus e obedecer ao Senhor. E que eu esqueça de mim, se esvazie de mim, para que eu possa ser cada dia mais parecido com Jesus. Isso não é religiosidade, isso não é performance, isso é obediência. Como diz, importa agradar a Deus e não aos homens. Mas quando nós agradamos a Deus, agradamos aos homens no sentido de levar aos homens o conhecimento da palavra de transformação, o evangelho da paz, o evangelho que nos salva. Graça e paz, até a próxima, se Deus quiser. Amém.